versos 22 ao 25. Hoje nós iremos concluir a carta de Judas. Já há alguns meses nós estamos pregando uma série de sermões em Judas e hoje pretendo concluir esta série de sermões, findando assim a carta de Judas, findando assim este livro. Judas 22 a 25 diz assim a palavra do Senhor: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Senhor, nos ilumina nesta hora para que possamos com fidelidade entregar a mensagem que o Senhor tem nos dado nesta noite. E aqueles que se expõem à pregação da Tua Palavra, que o Senhor os ilumine, para que eles possam, iluminados pelo Senhor, absorverem o melhor possível, Senhor, desta mensagem. Assim, nós rogamos que Tu possas nos iluminar pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos encerrar essa série de sermões em Judas, desta carta que passamos, acho que uns 4 a 5 meses pregando nesta carta, e nós iremos nesta noite falar sobre, por fim, como deve se comportar a igreja, e para que os irmãos recobrem ou possam se inteirar ou possam vir para dentro da mensagem, nós iremos trazer ou refrescar a memória dos irmãos. Judas está escrevendo, ou ele escreve esta carta para a igreja com o propósito de alertar a igreja contra os falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja e haviam disseminado doutrinas outras que não eram coerentes e nem vinham do evangelho que os apóstolos haviam anunciado, que os apóstolos haviam ouvido de Cristo. Então o propósito de Judas escrever esta carta era de alertar a igreja das falsas doutrinas que eram ministradas, pregadas, ensinadas pelos falsos mestres. E Judas ele vai falando sobre esses falsos mestres, vai dizendo suas características, vai falando como é que eles se comportam e apresenta para a igreja como a igreja deve reagir diante das falsas doutrinas, diante dos falsos mestres, diante dos falsos ensinamentos. E nós aqui, durante um longo tempo, nós pregamos e falamos a respeito disto. Mas no final da carta de Judas, ele vai mostrar como a igreja deve se comportar. Por fim, finalmente, como a igreja deve se comportar diante destas investidas, diante destes ataques dos falsos mestres. Como que a igreja vai se comportar? E uma primeira coisa que o apóstolo, melhor dizendo que Judas, porque Judas não era o apóstolo, não é? É bom sempre a gente enfatizar, os irmãos já sabem disso de cor e salteado. Este Judas era o irmão de Jesus, não era Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes ele morreu, e este Judas também não é o Judas que era discípulo de Jesus, porque haviam 2 discípulos que eram discípulos de Jesus, não é? Judas Iscariotes e Judas, filho de Alfeu. Então, esses 2 Judas, eles eram os discípulos de Jesus, mas este Judas não era nenhum desses. Este Judas era o irmão de Jesus.
porque na época em que Jesus estava ministrando o Evangelho, os irmãos dele não creram nele, a família dele não acreditava em Jesus. Depois que Jesus morre e ressuscita, aí os irmãos, a mãe, passam a acreditar em Jesus como sendo ele o Filho de Deus. Mas até Jesus, quando estava pregando, eles se escandalizavam nele, e etc, etc. Então, este Judas é o Judas irmão de Jesus que escreve. E quando ele escreve, uma primeira coisa que ele fala, que a igreja como a igreja deve se comportar para enfrentar, para poder rebater, combater estas falsas doutrinas, ele diz que a igreja deve manter o foco na evangelização. Uma das formas de combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, é manter o foco na evangelização. Por isso é que ele fala no versículo de número 22 e 23. Ele diz assim: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aqui Judas, ele fala de 3 grupos de pessoas. Ele fala daquelas pessoas que estão na dúvida. Aquelas pessoas não sabem se creem nos ídolos ou se creem em Jesus. Aquelas pessoas que não sabem se seguem as imagens de esculturas, ou ao candomblé, ou à feitiçaria, ou se serve a Jesus. Ele diz que compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os. O apóstolo, Judas, ele fala salvai-os, arrebatando-os do fogo. Ele utiliza como se o cristão fosse capaz de salvar, mas o cristão não é capaz de salvar ninguém, nenhum homem é capaz de salvar ninguém. O que ele está dizendo é que a igreja é portadora do meio de salvação. A igreja, ela, por intermédio da igreja, os homens encontram a salvação. Por isso ele diz, salvai-os. Não é que alguém tenha poder de salvar alguém, que o homem tenha poder de salvar alguém, só Jesus pode salvar. Mas quando ele diz salvai-os, arrebatando-os do fogo, é dizendo, a igreja é o único instrumento na face da terra que pode salvar, que pode pregar, que tem a mensagem de salvação. Então, o Judas, falando a respeito de como a igreja deve se comportar para combater as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, eles dizem, foquem na evangelização. Os que estão na dúvida, compadecei-vos, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. O interessante são as palavras que Judas utiliza. Ele diz, compadecei-vos dos que estão na dúvida. Tem desaparecido isto no meio da igreja. A igreja tem se tornado uma igreja mórbida, parada, inerte, uma igreja que não se movimenta, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que faz muito show, uma igreja que fala muito de prosperidade, uma igreja que fala muito de bênçãos, uma igreja que fala muito de encontro de casais, uma igreja que fala muito de encontro de jovens, uma igreja que fala muito de passeios, uma igreja que fala muito de encontros, mas uma igreja que fala pouco do evangelho para aqueles que estão na dúvida. Uma igreja que perdeu o fervor pela evangelização, uma igreja que perdeu o sentimento queimando dentro do seu peito pela evangelização. Compadecei-vos dos que estão na dúvida. Você sabe o que é compadecer-se? Compadecer é padecer com, sofrer junto, sentir a dor de. O que Judas está dizendo é, sintam a dor daqueles que estão na dúvida, sintam compaixão, vejam, e as vossas entranhas devem revolver-se,
por aqueles que estão na dúvida. É o famoso, o que se chama famosamente de paixão pelas almas, paixão pelos perdidos. Este sentimento tem desaparecido da igreja. A igreja tem esfriado no sentimento de evangelizar. A igreja tem esfriado no sentimento de se compadecer daqueles que estão perecendo. E Judas disse: como é que vocês podem combater a falsa doutrina? Como é que vocês podem combater o falso mestre? Como é que vocês podem combater o falso ensinamento, se vocês não estão compadecidos daqueles que estão na dúvida, que para vocês tanto faz como tanto fez? Vocês estão preocupados apenas nas vossas reuniões, nos vossos banqueteamentos, nos vossos encontros. Vocês estão preocupados só com vocês mesmos. Vocês se reúnem para planejar coisas para vocês, mas vocês não se reúnem para planejar coisas para se compadecer daqueles que estão na dúvida. O foco na evangelização. A igreja tem se tornado uma igreja que não prega mais o evangelho, e os falsos mestres estão proliferando a cada dia. Os falsos mestres estão surgindo a cada momento, a cada instante. Crescem como se fossem ervas na época do inverno, que você olha e encontra em qualquer lugar. Igrejas que estão anunciando o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Igrejas que estão vendendo suor ungido, igrejas que estão vendendo sabonete ungido para você tomar banho e tirar o pecado, e o pecado sair pelo ralo. Isto eu vi e ouvi. Eu vi e ouvi. O indivíduo vendendo sabonete ungido, e se você, quando tomasse banho com sabonete, que todo pecado, todo mal ia sair do seu corpo e iria pelo ralo. Só tem um poder que pode limpar o pecado do homem, chama-se o sangue de Jesus Cristo. Somente o sangue de Jesus, somente o sangue do Cordeiro derramado na cruz é que pode lavar os pecados do pecador, do homem que está condenado ao inferno. Não é sabonete ungido, não é toalha ungida, não é suor ungido, não é rosa ungida. Não tem nenhum poder nesta terra capaz de apagar o pecado do homem, senão única e exclusivamente o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas os falsos mestres estão espalhados na face da terra, e a igreja que conhece a verdade, a igreja que tem a verdade, se exime, se esquiva, deixa de ensinar a verdade, deixa de pregar o evangelho verdadeiro, não tem foco na evangelização. É uma igreja parada, uma igreja que não tem amor por aqueles que estão perdidos, uma igreja que está acomodada, uma igreja que fica na sua zona de conforto, uma igreja que não quer investir um centavo na evangelização. Quando se quer fazer um projeto de evangelização, muitas vezes os ímpios investem mais no projeto de evangelização do que a própria igreja, o que é contraditório. O que é contraditório? Os crentes se acostumaram a vir para a igreja, ir para casa, e dão trabalho até de vir para a igreja, quanto mais de ter foco na evangelização. Crente que dá trabalho até de ir para a igreja, como é que pode se compadecer, padecer com, sofrer junto por aqueles que estão na dúvida? Como é que pode, se ele está frio? Um crente frio, espiritualmente, nunca vai ter amor por aqueles que estão perdidos, porque estão frios espiritualmente. Qual foi a última vez que você se compadeceu de alguém que está perdido? Qual foi a última vez que o seu coração queimou por dentro com desejo de evangelizar, ou de vir alguém perdido e falar do evangelho e fazer alguma coisa por ele? Quando foi a última vez? Talvez faça tempo,
Talvez você nem se lembre, porque o seu foco não está em compadecer-se, o seu foco não está na evangelização. Você se acostumou com essa coisa de vir para a igreja e ir para casa, e apenas ir para a igreja e quando quer vir, e quando entende de não vir, não vem, e quando não tem vontade, não vem, e fica aquele crente frio. Mas em Apocalipse, Jesus diz: não seja frio e nem morno, porque os frios ou os mornos ele vomita da sua boca. Seja quente, seja um crente quente. Um crente quente, não para fazer as coisas do mundo, mas um crente fervoroso em disseminar o Evangelho, em se compadecer dos que estão perdidos. Se não for assim, nós nunca iremos enfrentar o falso mestre, as falsas doutrinas. Porque se você for dia de sexta-feira, você vai encontrar várias testemunhas de Jeová, lá na calçada do Bradesco, lá na esquina ali da calçada dos Correios, ficam ali parados durante um bom tempo com os estandes cheios de revistas de falsas doutrinas, cheios de revistas de falsas doutrinas, todos bem vestidos, os homens e as mulheres, e ali as pessoas chegam e eles vão passando as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Eu já parei algumas vezes lá e preguei o Evangelho para eles, e eles, quando me veem, eles viram as costas agora, eles não querem mais que eu passe por lá, só se eu botar uma máscara para passar por lá de novo, porque eles viram as costas para mim. Mas a igreja, o que é que está fazendo? Os falsos mestres proliferando, ocupando o espaço que é para ser da igreja. Mas você não tem tempo. Eles têm, mas você não tem tempo. Você não pode pegar sol, eles podem. Judas, ele diz: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos, sintam compaixão. Compaixão é um sentimento maior do que pena. Não é sentir pena, sentir dó. Compaixão é o sentimento que move as entranhas. É você ver uma pessoa perdida e dizer: meu Deus, o que é que eu posso fazer por esta criatura? Meu Deus, o que é que eu posso fazer por esta pessoa? E sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer por um perdido? É pregar o Evangelho para ele, é falar do amor de Deus para ele. Eu cheguei numa escola em que todo mundo dizia: esses meninos não querem nada, esses meninos, todas as meninas já são mulheres da vida, e os meninos são usuários de drogas, são filhos de pais que estão no presídio, são filhos de pais, muitos deles nem conhecem os pais, esses meninos são isso, são isso, são isso, são isso. O que eu ouvi falar desses meninos lá, coisas terríveis. Quando eu ouvi eles falando estas coisas, eu disse: meu Deus, o que é que eu posso fazer por estas crianças, por estes adolescentes? Estão perdidos, e todo mundo só apontando o dedo. Todos os dias vai 2, 3 para fora da sala de aula, porque os professores não suportam, muitos já estão no conselho tutelar, porque não aguentam mais. Só não nas minhas aulas, não sai ninguém vai para fora da sala de aula, porque eu os trato como gente. Eu os trato como gente. A Maírla foi um dia substituir um professor lá,
Maíla está ali dentro. Depois os irmãos podem perguntar para ela. E ela entrou na sala do 7º ano. E teve uma hora que eu disse: pronto, amarraram a Maíla, os pés, as mãos, amordaçaram a boca dela e penduraram a Maíla de cabeça para baixo. E eu fui lá na sala e estava uma bagunça e a Maíla perdida, Maíla muito calma. Aí teve uma aluna que disse: professor, ela fala muito baixinho. Eu disse: ela fala baixinho mesmo, não cala a boca para ouvir o que ela está dizendo. Tá. Tudo bem, eles ficaram calmos. Voltei para a sala, estava de estudo, voltei para a sala dos professores, que é bem perto do 7º ano. Daí a pouco chega um aluno: professor, vem aqui, que botaram cola na cadeira da professora e botaram cola no caderno dela. Cheguei lá, uma aluna tinha colocado cola maluca na carteira da Maíla, para quando a Maíla sentasse, e tinha botado cola no caderno da Maíla, cola maluca. E o aluno viu, né, como ele tinha dito que eles se comportassem, que ela era da igreja aqui, que qualquer coisa ele ia responder comigo. E aquela bagunça. Mas essa sala, os professores que ensinam aquelas crianças desde o pré, não querem ir para aquela sala, porque eles acham que é o terror. E eu fui lá. A Maíla é testemunha. Estava a maior balbúrdia, 32 alunos. Eu não disse uma palavra, eu só abri a porta. Quando eu abri a porta, o silêncio era fúnebre. Se caísse uma agulha, se ouvia. Ninguém se atrevia a dizer uma palavra, porque eles me respeitam, porque eu os trato como gente. E depois a Maíla veio me perguntar: pastor, como é que o senhor consegue? Eu fiquei admirado, pastor, o senhor chegou na porta e não disse nada deles. Foi o único momento, 2 minutos de silêncio total. Se você olhar algumas mensagens do meu Facebook, eles colocam lá: é o melhor professor, esse professor é um professor bom, tá? Eles botam várias coisas lá, alguns que são meus amigos no Facebook, porque eu os trato como gente. E eu pensei: o que é que eu posso fazer por essas crianças, por esses adolescentes? Surgiu a ideia: vou levá-los para o Brandão, vou levá-los para jogar bola. Perguntei: quem quer jogar bola? Todos querem jogar bola. Tudo bem, vamos jogar bola, mas antes de jogar bola, vai ter que todo mundo sentar e vai ter que ouvir a palavra de Deus. Vai ter que ouvir eu falar sobre drogas. Tinha combinado com o Giovanni para ele, terça-feira passada, não foi possível ir, mas terça-feira agora vai para dar uma palestra. Já combinei com o sargento do tiro de guerra: sargento, pastor, eu vou dar uma palestra. Combinei com o tenente Santos, comandante-geral da Polícia Militar: vou lá, pastor, fazer uma palestra. Alguém tem que fazer alguma coisa, isso alguém tem que ser a igreja. Tem que se compadecer, padecer com. Tem que padecer com. Compadecei-vos dos que estão nas dúvidas, salvai-os do fogo. A igreja é a única que tem a mensagem de salvação, é a única que tem a mensagem verdadeira que pode salvar o pecador. E a igreja fica dormindo. A igreja perdeu o fervor, está preocupada apenas consigo mesma, com seus próprios interesses, e se esquece de ver o interesse do reino, do evangelho, do reino dos céus. Esquece de ter a visão de Deus. Só que era R$300 para pagar por mês. E eu comecei sem falar com ninguém, mas falei com algumas pessoas, e estas pessoas: não, pastor, pode deixar que o senhor pode contar comigo, o seu trabalho é muito bonito, muito bom. Peguei os telefones de todos eles, mando as fotos, mando os vídeos,
do projeto. Dois deles é o Júnior e a Raimundinha, né, que estão ajudando no projeto. Cada um está cooperando por mês para esse projeto. E graças a Deus eu consegui pessoas para pagarem todo o projeto. Quando alguém dizia que ninguém ia pagar, quando alguém dizia que ia sair do meu bolso, eu disse: Deus é bom, Deus é comigo, eu vou conseguir. E graças a Deus, Deus me concedeu, porque Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele é bom. Compadecei-vos, compadecei-vos. Nós não podemos esquecer, irmãos, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, o nosso foco. Nós não fomos chamados para ficarmos vindo para a igreja e indo para casa, vindo para a igreja, indo para casa, e essa coisa parada, essa coisa inerte, essa coisa morta. Não. Isso aqui é uma fonte que jorra vida. No dia que a igreja passar a ser só ir para casa, vir para a igreja, está bom de fechar a igreja, não existir mais igreja, porque a igreja não é isso. A igreja tem que ser viva, dinâmica. É isso que Judas está dizendo: compadecei-vos dos que estão na dúvida, salvai-os do fogo. Claro que ninguém salva ninguém, mas nós temos a mensagem de salvação. Nós temos meios para levar a salvação a estas pessoas. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede bem compassivos, em temor, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele fala daqueles que estão na dúvida, e fala daqueles que nem dúvida têm, são totalmente incrédulos. Ele diz também destes que estão lá perdidos totalmente, que não estão em dúvida, mas que estão totalmente perdidos. Vocês devem também ir até eles, mas com cuidado, para não se contaminar com eles. Com cuidado para não se contaminarem com eles. Por isso que ele afirma: sede também compassivos em temor. Quanto a outros, sede também compassivos em temor. Se compadeçam também desses outros, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, vocês vão lá, vocês vão no meio deles, mas não se misturem com eles. É como se fosse uma canoa em um rio, que a água fica de fora da canoa, não entra para a canoa. Vocês são a canoa em que estão no rio, mas a água não entra. Ela está enxuta, ela está seca. Vocês vão, se compadeçam também destes, se compadeçam desses que estão totalmente perdidos, mas detestai até a roupa contaminada pela carne, mas cuidado para não se contaminar com as práticas deles. Cuidado para não se contaminarem com o que eles praticam. É necessário que a gente tenha inteira convicção do que acredita, inteira convicção do que está fazendo, para lidar com os que estão perdidos e não se contaminar com o que eles pensam, com o que eles fazem. A Bíblia não diz que nós temos que sair do meio deles, não. Pelo contrário, Jesus disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eu posso estar no meio dos ímpios, eu posso estar lá no meio deles, mas posso não me misturar com
com eles não me contaminar. Óleo e água estão juntos, mas não se misturam. Não vos conformeis com este século, não tomo a forma deste século. Eu posso estar lá, mas não estou com. Eu estou lá, mas não estou junto. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, disse Jesus. Nós temos que influenciar positivamente. Nós temos que influenciar positivamente e não negativamente. Havia um homem que ele todos os dias ia para uma praça e começava a expor as suas ideias. Todos os dias ele ia para a praça expor as suas ideias, e as pessoas passavam de um lado e para o outro e nem davam atenção para o que ele dizia. Mas ele não desistia de ir para a praça expor as suas ideias. Dias a fio, ele ia para a praça expor as suas ideias. Um certo dia, chega um cidadão e disse: você me desculpe, mas eu tenho observado que o senhor, durante vários dias a fio, vem para cá, para esta praça, para expor as suas ideias, e ninguém lhe dá atenção. Passam para um lado e para o outro. Por que é que o senhor não deixa de vir? Por que é que o senhor não deixa de estar nesta praça, de falar para ninguém lhe ouvir? Ele se virou para o cidadão e disse: porque se eu desistir, foram eles que me influenciaram, e não eu que os influenciei. Nós podemos estar lá, mas não nos deixar influenciar pelas ideias deles, pelos pensamentos deles. Nós estamos lá como embaixadores de Cristo, como diz a palavra de Deus que nós somos. Somos embaixadores de Cristo. Agora nós estamos ouvindo muito falar de embaixador. O filho do presidente ia ser embaixador nos Estados Unidos e criou uma grande confusão, porque o filho do presidente ia ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E as pessoas tomaram conhecimento maior do que é ser um embaixador. O embaixador é ser um representante da nação naquele país. É o que vai defender os valores da sua nação naquele país. É o que vai defender os interesses da nação naquele país. Nós somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores dos céus. Somos nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos embaixadores do céu. Nós estamos aqui para defendermos o interesse do céu. Nós estamos aqui para representarmos o céu. Nós estamos aqui para divulgar as ideias do céu. Porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, disse Jesus. Nós fazemos parte de outro reino, do reino dos céus. Nós atendemos a um outro Senhor. Nós atendemos a um Rei dos Reis. Nós não estamos aqui para representar os valores do mundo, para defender os valores do mundo, para defender valores outros. Não, nós somos embaixadores dos céus. Estamos aqui para defender os valores celestiais. Sede também compassivos em temor, detestando a roupa contaminada pela carne. Nós estamos aqui para podermos nos compadecer dos ímpios, dos perdidos, pregar para eles, mas não nos misturar com eles, não nos parecermos com eles, não, sermos diferentes.
Você sabe qual é a maior dificuldade que eu tenho lá no futebol? Assim, o que é que gera mais falta no futebol, no projeto que nós temos? É porque todos eles são ímpios, não são crentes. E chamar palavrão é falta no futebol. E tem mais falta por palavrão do que por pancada no futebol. Porque eles estão em um ambiente diferente, onde tem uma linguagem diferente, onde tem um propósito diferente. Nós temos que influenciar e não nos influenciarmos por eles. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve, diz a palavra do Senhor. E o interessante é que quando está, pessoal, chegou o palavrão aqui, ó. Aí o juiz bota um deles para apitar, que é para eles se sentirem, né, com moral. Tem que haver diferença entre o que serve e o que não serve. Nós temos que nos compadecer, irmãos. A igreja tem que fazer alguma coisa. Hoje eu postei um vídeo em vários grupos da igreja agora fugiu o país aqui, na Argélia. A igreja na Argélia. A igreja na Argélia, a maioria são muçulmanos. E os cristãos lá estão sendo arrancados de dentro das igrejas. Isso não é história, está lá. Filmagem, a polícia arrastando os crentes de dentro. Esses vídeos geralmente as pessoas não gostam de assistir. Mas duvido que foi que já não assistiu o vídeo da caneta azul. Esse eu acredito que todos assistiram. A caneta azul, o cara cantando o negócio da caneta azul, não sei o que, tal. Virou febre. Mas esse vídeo, talvez muita gente não tenha assistido. E no final, pedem oração pela igreja da Argélia. Estão sendo arrancados de dentro das igrejas, e eles gritando, jovens, mulheres, e a polícia arrastando. E eu fico pensando, e a igreja aqui? O pastor está para fazer o contrário, de pedir a polícia para ir buscar os crentes para a igreja, porque não querem vir. No lugar de estar arrancando os crentes dentro da igreja, o pastor está na hora de ligar para o raio, rapaz, vai buscar fulano para a igreja, nunca mais veio, traz lá por favor. Porque o crente não quer vir para a igreja. E lá é arrancando de dentro da igreja, e eles não querendo sair. E a polícia... E como eles não podem mais se reunir na igreja, no templo, eles agora foram para a rua, corajosamente foram para a rua e disseram: nós não vamos deixar de nos reunir, nós vamos nos reunir nas casas uns dos outros, mas nós vamos nos reunir. Que igreja, irmãos! Eu fico morto de vergonha com isso, confesso para os irmãos, fico morto de vergonha com isso. Isso é que é igreja. A polícia arrancando de dentro da igreja e não quer sair. Quando botam para fora a força, nós vamos nos reunir nas casas uns dos outros. Vão para a praça dizer isso, parecendo com a igreja primitiva, não é, irmãos? Quando diziam: não falem mais deste nome, apanhavam da polícia: não falem mais desse nome. Disseram: não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Vocês vão ter que bater na gente, pode bater, mas a gente vai continuar falando, a gente vai continuar se reunindo. Tem horas que eu queria viver uma coisa dessa, sabe? Eu tenho assim, esse espírito de querer viver isso, sabe? Porque a gente olha para a igreja, vê uma igreja tão morta aqui no Brasil, uma igreja tão fria, uma igreja que o culto é um peso, o culto é uma coisa pesarosa, ir para o culto. Eu acho que eu seria um dos primeiros das fileiras dessas igrejas, sabe? Eu admiro essas pessoas, essas
essas igrejas, quando eu vejo vídeos assim, essas coisas, eu digo, meu Deus, tenha misericórdia de mim, meu Deus, me ajuda. O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo nada pelo teu reino. Próximo ano faço 50 anos de idade. Não parece, mas faço. Próximo ano, 50 anos de idade. Aí eu estou contando já, tem o quê? Mais 30 anos, mais 40 anos para pregar o Evangelho? Vi hoje um vídeo de um pastor que é mais novo do que eu, está quase cego. O reverendo Kelvin, pastor lá da igreja presbiteriana de Canidé. Uma cirurgia de um olho, 12 mil, do outro não sabe nem quanto que é. As mensagens ele faz em cartolina, de letras gigantes, que ele não enxerga nenhuma letra mais, por causa do diabetes dele muito alto. Outro pastor está só esperando a morte, o reverendo Noemias Fragoso, deve ter 75 anos, 76, não, deve ter quase 80 anos de idade, esperando só a morte. Era pastor da igreja presbiteriana de Monte Castelo, foi quem me levou para o presbitério Centro-Oeste. É um segundo pai para mim, a irmã Leonita é uma segunda mãe para mim. O reverendo Carlos está ainda no hospital, agora passou para alimento pastoso, está quase um mês hospitalizado com pancreatite. Eu fico olhando e dizendo, Senhor, quanto tempo eu tenho ainda para pregar o Evangelho? Vou procurar dar o melhor que eu tenho. Graças a Deus eu não sinto dor em canto nenhum, a não ser uma crise de sinusite que eu tenho de vez em quando. Não sei o que é dor de cabeça, dor na coluna, não sei o que é dor em canto nenhum, graças a Deus, a não ser uma crise de sinusite. E eu fico pensando, faltam 30 anos, 40 no máximo para eu pregar o Evangelho. Falta quanto tempo para você? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Daqui a 30 anos, 40 anos, aqui tem que ter outro pastor. A maioria dos irmãos já vão estar bem velhos também. O que é que nós estamos fazendo pelo Evangelho? O que é que você está fazendo? Se você fosse ser salvo pelo que você faz pelo Evangelho, você seria salvo? Graças a Deus que não é. Mas se fosse, compadecei-os dos que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, e dos outros também compadecei-os, detestando até a roupa contaminada pela carne. Por fim, como deve se comportar a igreja para se defender dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos? Pregando o verdadeiro Evangelho. Pregando o verdadeiro Evangelho. Não tem outra forma, se não for anunciando a verdade. Esta é a única forma. Esse sermão ele tem 3 pontos. Eu vou ficar só nesse primeiro. Não vai dar para concluir ainda hoje Judas, né? Mas nós iremos tentar concluir no próximo domingo. Vamos deixar os 2 últimos pontos para domingo que vem. E iremos falar ainda de que Deus é quem nos guarda para a glória e saber a quem estamos realmente servindo. Por enquanto,
ficamos apenas em a igreja deve manter o foco na evangelização. A igreja não pode perder o foco em evangelizar. Esta igreja começou com a evangelização. Eu indo de casa em casa, às vezes com o Eronilde, com a Laís, eu indo de casa em casa, convidando as pessoas, falando do Evangelho. Começou assim, com a evangelização, convidando pessoa por pessoa, e Deus começou a mandar as pessoas, e hoje a gente ainda sai, a gente ainda tem o mesmo fervor de evangelizar. O Júnior e a Raimundinha, falo sempre neles porque eles são do meu tempo de mocidade. Eram adolescentes quando eu os conheci, casalzinho novo de namorados, né? Os únicos namorados, né? O único namorado da Raimundinha e a do Júnior, e casaram, e eles são testemunhas. E é claro que eu não vou me arriscar a falar uma coisa que não é verdade, né? Tendo testemunhas presentes. São testemunhas do meu fervor pelo evangelismo. O Júnior tinha dia que até ficava com raiva de mim porque eu queria arrastá-lo para as delegacias, para os presídios, para todo canto para evangelizar. Ele às vezes ficava com raiva que eu queria levar e às vezes ia, porque eu tinha um fervor muito grande por evangelismo, por evangelizar, pregar o evangelho. Tinha programa de rádio, fazia programa de rádio à noite, de dia evangelizava. Era o Nilde, o nosso namoro, às vezes ela ficava até com raiva, porque não dava tempo de namorar, era evangelizando. Eu botava uma caixa de som no ombro, era o Nilde toda de salto, vestido longo, lá para dentro da lama, ali na Perseguida, que nós vamos fazer o trabalho lá. Mostrei a casa para alguns irmãos, a gente pregava lá na frente da casa. Uma senhora muito pobre, a casa caindo em cima dela, a casa ainda está quase do mesmo jeito lá. Mas a gente ia pregar o evangelho. O pastor Jairo, que hoje está lá na igreja presbiteriana de Itauape, era o pastor aqui. E tinha um trabalho lá na Macajuba, perto daquela igreja matriz. E um dia o pastor disse: nós vamos acabar com o trabalho lá, que não tem quem vá pregar. Eu disse: pastor, não cabe não, deixa eu ir. E eu ia a pé, ia olhando para a estrada, dando com a mão para um carro parar para me levar até lá. Se não me levasse, eu ia a pé até lá, pregar o evangelho. Começamos a pregar. A beata de lá se converteu. Hoje ela é da Assembleia de Deus ainda, hoje eu me encontro com ela na rua ainda. Foi construída uma congregação lá. Eu não era pastor, eu era um jovem na igreja, com 23 anos de idade, mas o meu coração ardia dia e noite pelo evangelismo. Sobrava comida lá em casa, eu levava para os presos. Doutor Ayrton, até hoje onde ele me encontra, ele me abraça. Ô irmão, até hoje ele me chama de irmão, porque eu estava todo dia naquele presídio em frente o mercado do peixe, pregando o evangelho para os presos. Doutor Ayrton via eu pregando ali e disse: irmão, eu vejo que você realmente é dedicado, eu vou abrir as celas, vou chamar os policiais, vou deixar aqui lhe protegendo, você pode pregar, fazer o culto aí, com os soldados fazendo aqui, montando a sua guarda. E eu ia, cantava sozinho, não sabia cantar nada, mas cantava sozinho, pregava. Eu acho que era um tormento para os presos ouvindo eu cantar naquela época, que eu não cantava nada. Cantava, pregava o evangelho. Mas lá dentro teve preso convertido. Eu acho que a Raimundinha e o Júnior se lembra que teve uma época que até o pastor Jairo fazia culto lá dentro, levava a igreja com cantores da igreja, com tudo, desse trabalho que nós começamos lá dentro. E eu não era pastor. E eu não ficava esperando outro jovem ir. Se não queriam ir, eu ia sozinho, mas eu ia.
E esse fervor de evangelizar, de se compadecer, até hoje queima no meu peito ainda. Eu evangelizo não é porque eu sou pastor. Eu faço esses trabalhos não é porque eu sou pastora, porque isto faz parte de mim, é meu. Eu conheci Aeronilde por causa da evangelização. Não podia ver ninguém, que o meu negócio era pregar o evangelho. Chegou uma família nova lá perto da minha casa, eu disse, opa, vou pregar o evangelho para esse povo. Comecei a pregar o evangelho para esse povo. Era Aeronilde, com a família dela, todos descrentes, uma família destruída. Hoje todos são crentes, todos, sem exceção de nenhum. Quando eu falo de evangelismo é porque isso corre nas minhas veias, corre no meu sangue. Não é história de pastor, não é conversa fiada, não é apenas um sermão. E quando eu faço, não é para aparecer, é porque arde no meu peito o fervor para evangelizar, para falar de Deus, para falar de Cristo. Por isso, meus irmãos, é necessário que a igreja mantenha esse foco, a evangelização. A evangelização. Só assim é um dos meios para nós nos defendermos dos falsos mestres, dos falsos profetas. Que Deus em Cristo nos ajude. Amém.